Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Que alegria estar com vocês esta noite, é uma bênção, é uma satisfação, um presente de Deus, ter esta oportunidade de voltar a esta igreja que amo, rever o pastor Eliseu Menezes, com saúde, feliz, servindo ao Senhor. É muito bom estar com o pastor, com a missionária irmã Simi, pastor Marcos Filho, irmã Marta, bem como todo o ministério desta querida igreja, minha amiga Ana Paula, a quem amo, é bom estar com vocês. Amados, é verdade, vou fazer aniversário dia 14 de junho, e eu estou feliz por poder cultuar com esta igreja e ter a grata surpresa de que esse culto seja oferecido a Deus em ações de graça. Eu tenho muito que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim em todos estes anos. E entre as muitas bênçãos que Ele me fez receber e viver, entre elas está conhecer esta igreja e poder servi-la. Este ano eu faço 38 anos de idade e faço 14 anos desse púlpito aqui pregando a palavra. Então eu acho que é motivo para eu realmente agradecer ao Senhor, glorificar o Senhor. Deus me abençoou muito por amor a esta igreja. Quando eu preguei a primeira vez aqui, eu era uma pregadora do meu bairro, não é? Mas a Ana Paula, que saiu de Lodebar, lembrou de mim lá e voltou para me buscar. E aí eu vim aqui pregar em um congresso pela manhã, antes, porém, aqui embaixo, numa reunião de mulheres. E eu ainda me lembro do meu marido me fazendo a seguinte pergunta, nós tínhamos casado há 2 anos, o que é um congresso? Para o senhor imaginar o nosso nível de Lodebar. Ele me disse, o que é um congresso? Eu disse, vamos lá que a gente vai saber. E daqui o Senhor me abençoou muito. E muitas vezes, pastor Eliseu Menezes, por esse Brasil afora, as pessoas me apresentavam como Helena Raquel, da Assembleia de Deus, da Ilha do Governador. Aí eu dizia, não, mas eu pensava que você era de lá. Então, muitas portas me foram abertas no Brasil por esta referência, pela vida do pastor Eliseu Menezes, por esta igreja, e Deus guarde a minha alma de um dia esquecer tamanho benefício que o Senhor me fez aqui. Abramos as nossas Bíblias, queridos. Há uma palavra de Deus para o nosso coração e eu quero compartilhá-la com vocês esta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. Versículo de número 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Você dá um glória a Deus? Se assente em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele sucede ao capítulo de número 4, onde Jesus havia atravessado uma terrível tempestade. A epígrafe do texto é Jesus acalma a tempestade, só que não é apenas esta observação que devemos fazer. Jesus não só acalmou a tempestade, como ele mesmo atravessou esta tempestade. É claro que Jesus tem poder para acalmar tempestades e acalma tempestades, mas Jesus também
passa conosco por tempestades. E ali Jesus estava com os seus discípulos atravessando uma tempestade. Quando, após repreender o vento e o mar se aquietar, os discípulos conseguem chegar em segurança à banda do mar, à província dos Gadarenos. E agora Jesus vai enfrentar novamente uma tempestade. Só que agora não é mais uma tempestade externa. Jesus vai ter um encontro com uma alma tempestuosa. Um homem que, diferente dos discípulos, não havia vivido uma tempestade, não havia passado por uma tempestade. Um homem que tinha uma tempestade dentro dele mesmo. E quem já passou por uma tempestade sabe do que eu estou falando. E quem já teve uma tempestade dentro de si também sabe do que eu estou falando. Passar por uma tempestade é difícil? Muito. Mas ter uma tempestade dentro de si é muito pior. Quando nós vivemos um problema externo, algo de fora que nos aflige, isso tem um nível de impacto sobre a nossa vida. Quando vivemos um problema interno, quando temos algo que nos aflige dentro de nós, meu Deus, é infinitamente pior. Jesus, que atravessou uma tempestade, agora vai chegar no lugar onde há um homem vivendo uma tempestade também. E a Bíblia diz que Jesus, chegando ali, ele chegou no seu barco. Chegou naquele barco que ele atravessou a tempestade. Naquele barco que Jesus usou algumas vezes para pregar. Jesus gostava tanto de pregar dentro de barcos, que quando não havia nenhum disponível, Jesus mandava os discípulos sair para procurar um barco para ele. E agora Jesus estava dentro do barco. Jesus estava no seu lugar habitual, no seu lugar comum, no seu lugar corriqueiro. Deixa eu lhe dizer que Jesus estava no seu púlpito, porque para Jesus barco era púlpito. Jesus já havia usado barco para pregar inúmeras vezes. Então é natural que agora que ele chega no território de Gadara, ele se levante dentro do barco e comece a pregar do lugar que ele está. Mas a Bíblia diz que Jesus saiu do barco. Deixa eu lhe dizer que o barco não é um problema. O barco é um lugar natural, lugar normal, lógico, costumeiro, razoável. O barco era tão comum para Jesus que quando não tinha, ele mandava buscar. Mas agora, ele sai do barco. Não tem problema nenhum no barco. Barco é comum para Jesus, barco é púlpito para Jesus. Barco é plataforma para Jesus. Barco é lugar que Jesus levanta e prega. Mas agora ele chega em Gadara e ele não pede um barco, porque ele já tem um barco, mas por si só ele sai do barco. Porque Jesus vai me ensinar que existem pessoas que nós só vamos alcançar quando nós abandonarmos os nossos lugares comuns, normais, cotidianos, para colocar o pé no chão e se aproximar delas. Olha que coisa poderosa, gente. A Bíblia diz assim: saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem que tinha um espírito imundo. O que a Bíblia está dizendo é que quando Jesus fez assim para fora do barco, o homem fez assim para fora do sepulcro. E eles vão se encontrar simultaneamente no mesmo tempo em que um decide: eu vou colocar o meu pé no chão. O outro decide: eu vou correr para o lugar que Jesus está. Sabe quando vamos começar a mover pessoas em direção a Jesus? Quando nós tirarmos o pé do barco e colocarmos o pé no chão. Uma igreja que está habituada a barcos e que não consegue descer dos barcos também não traz pessoas para a beira da praia. Mas uma igreja que gosta de barcos, que usa barcos, mas entende a necessidade de algumas vezes descer do barco, é esta igreja que vai trazer Jesus para perto de pessoas. Sai do barco. Sai do barco. Aprende com Jesus. Chega mais perto. Sai do barco. Quando Jesus colocou o pé no chão, o mundo espiritual respeitou. Jesus está pisando em Gadara. Ele não está no barquinho distante, com medo de se contaminar com gentílicos. Não, ele está com o pé no chão. E quando ele está com o pé no chão, vem um homem. Um homem que morava onde?
Isso te assusta? Mais ou menos, porque se Jesus não vier buscar a sua igreja nos próximos anos, algumas pessoas aqui também vão morar no sepulcro, inclusive eu. Nosso corpo físico, a matéria, ela vai ser posta no sepulcro. Aquele homem só está, e leia esse só, não como banalização, mas só uma forma coloquial de se falar. Ele só está adiantando as coisas. O problema é que ele está indo para o final da história, sem viver o meio da história. Você vai entender o que eu vou te falar. Esse sepulcro não era literalmente um cemitério, eram escavações nas rochas, onde moravam loucos, vagabundos e também mortos eram colocados em algumas aberturas dessas. Então estava tudo misturado, gente morta, gente doida, gente rejeitada pela sociedade, cada uma enfiada num buraco diferente. Aí eu digo para você que morar no sepulcro é uma coisa natural. De repente, quando você fizer 128 anos, é capaz de você parar lá também. Mas uma coisa é certa, Satanás trabalha para precipitar o final da história antes do meio dela. Você que está sentadinho nessa cadeira cinza, o Espírito Santo te trouxe esta noite para te dizer que você está proibido de ir para o final sem viver antes o meio. Jesus ainda tem algumas coisas para fazer na sua vida fora do sepulcro. Segure na mão desta pessoa linda que Jesus colocou aí do seu lado e diga a ela: ainda tem algumas coisas para você fora do sepulcro e antes do sepulcro. Me ajude a pregar e diga isso a ela. Ainda há algumas coisas para você fora do sepulcro e antes do sepulcro. Então qual é a ação de Satanás? Ele quer jogar você no final da história sem que você tenha vivido o meio da história. Mas nesta noite a mão de Jesus, como se fosse um grande tabuleiro, vamos brincar, como se fosse um grande tabuleiro. Satanás jogou a pedra para o fundo, mas a mão de Jesus está indo lá e puxando para o meio outra vez. Quem era esse homem? Alguém que tinha sua morada nos sepulcros e que nem as cadeias podiam prendê-lo. Ele era um homem forte. A ciência já atesta que a loucura dá ao indivíduo, a esquizofrenia dá ao indivíduo um nível de força diferenciado. Só que a força que esse indivíduo tem, ela é potencializada pela presença dos demônios na sua vida. E para que serve a força? Para você lutar. Para que serve a força? Para você conquistar. Para que serve a força? Para você possuir. Para que serve a força? Para você vencer. Para que serve a força? Para você se manter. Para que servia a força para aquele homem? Para se autodestruir. Qual é o problema do sepulcro? Satanás te coloca no final da história antes de você chegar no meio dela. Qual o problema de quebrar grilhões? É o momento em que o indivíduo passa a usar aquilo que ele deveria usar em seu favor para o seu próprio mal. Conhece alguém assim? Que quebrou a própria família? Que quebrou o próprio casamento? Que quebrou o próprio ministério? Que quebrou a própria empresa? Satanás está dizendo: use a sua força contra você mesmo. Você conhece alguém que tem um poder incrível de comunicação, mas infelizmente junto com ele é um espírito de destruição? Ele conversa com alguém 5 minutos, ele perverte o entendimento da pessoa, ele lança raízes contrárias, ele lança semente de difamação. A pessoa está feliz, trabalhando na igreja, envolvida, ama o pastor presidente, ama o pastor vice-presidente, mas se ele conversar 10 minutos com a pessoa, ele deixa a cabeça da pessoa virada, a pessoa já não ama mais o pastor, já não ama mais a igreja, a oratória dele é boa, a fala dele é boa, mas Satanás está usando o que ele tem de bom para a destruição dele mesmo, para a destruição de outra pessoa. A gente chama isso de comunicação, mas o reino das trevas está chamando isso de maledicência. Você está usando a sua língua não para trazer, você está usando a sua língua para afastar. Conhece alguém carismático, poderoso, que pega o microfone e o carisma vai convencendo, o carisma vai atraindo, mas daqui a pouco esse carisma está sendo usado para dividir, esse carisma está sendo usado para quebrar, esse carisma está sendo usado para perturbar a paz da igreja, a paz do ministério da igreja. Meu irmão, não tem Espírito de Deus nisso, tem demônio nisso. É Satanás que pega o que eu tenho de melhor para usar contra mim, mas o sangue de Jesus é poderoso. Oh meu Deus! Quem era o endemoniado? Alguém que está no final da história antes de passar pelo meio. Quem é o endemoniado? Alguém que usa o que ele tem de melhor contra ele mesmo. A versão King James diz que ele anda sem repouso, de dia e de noite. De dia e de noite. Andar não é saúde. Ou melhor, andar não é sinônimo de saúde. Lembra da mulher que era curvada e andava? Isso não quer dizer nada. Tem gente com a cara no chão, mas está andando.
Andar não é sinônimo de saúde. Andar algumas vezes está ligado à desorientação. Eu vou falar. Mas não me queira mal não. Na segunda ele está num lugar, na terça ele está em outro lugar, na quarta ele está em outro, na quinta, na sexta. Aí fulano está cheio do poder de Deus. Não, é desorientação. Tem que ter o dia do repouso. E por que no repouso? Porque Satanás não deixa. Faz andar. E alguém pensa que ele está cheio porque ele anda mais do que o outro. Alguém pensa que ele é mais fervoroso porque ele anda mais do que o outro. Alguém pensa que ele é mais crente porque de manhã ele está num lugar, de tarde ele está em outro lugar, de noite ele está em outro lugar, de madrugada se liga, ele não está em casa, ele está andando também. Para! Você não confia em Deus? Para! O Espírito de Deus não habita em você? Para! Vai dormir, porque enquanto você dorme, Deus está trabalhando. A Bíblia diz que ele dá aos seus amados enquanto dormem. Me ajuda a pregar. Coloque na mão, no ombro dessa pessoa que está ao seu lado e diga a ela: amanhã de manhã você amanhece mais rico do que hoje. O que eu faço, pastora, para amanhecer mais rico? Passo a noite acordado, passo a noite visitando sites na internet procurando pregadores, ou passo a noite no meio do mato todas as noites orando. Não, eu não estou dizendo para você não orar, eu estou dizendo de gente que já não consegue mais descansar. Sabe o que você vai fazer para acordar mais rico amanhã de manhã? Durma esta noite a noite inteira, porque já há uma palavra liberada: eu dou aos meus amados enquanto dormem. Durma e ele vai continuar trabalhando por você. A igreja imperativista não quer ouvir isso. A igreja imperativista quer ouvir: não durma, não durma, não durma. Me desculpe, vá dormir. Ele vai continuar acordado. Como é que era o perfil do homem? Sepulcro. Força contra ele. E um negocinho, igual uma cordinha, que o homem andava de um lado para o outro, sempre. Sem repouso. Não é busca. Sempre. Sem repouso. Isso não é serviço espiritual. Sempre. Sem repouso. E o texto diz que ele se feria com pedras. Ele se feria de propósito. A NVI diz que era de propósito. Mas a King James fala que essas pedras, na verdade, não eram só pedras. Eram lascas de rocha. E isso é duro. Isso vai indicar, vem comigo que você vai entender, que ele encontrava uma rocha na frente dele. E ele começava a bater na rocha. Outras vezes ele pegava os dedos e enfiava na rocha. Vai ferir a rocha? O que vai acontecer? Vai sair ferido. Aí ele vai e bate a cabeça na rocha. Vai quebrar a rocha? Vai quebrar a cabeça. Aí tenta meter a mão para arrancar alguma coisa da rocha. Algum fragmento ele até consegue retirar, algum fragmento. Mas o que ele consegue é cortar o dedo, é cortar a mão, é cortar as unhas. Porque é um princípio. Se você bater na rocha, se você se chocar contra a rocha, se você meter a mão pensando que é você quem vai quebrar a rocha, quem vai sair ferido, quebrado e arrebentado. Então, abraça a rocha, beija a rocha, deita em cima da rocha. A hora que estiver ventando, se esconde no meio da rocha. Quando o sol estiver queimando, vai para baixo da rocha e pega a sombra da rocha. Só não quebre princípios, porque se você desobedecer a rocha, se você pensar que vai lascar a rocha, lascar aqui não é nenhum verbo pejorativo. Lascar aqui é arrancar pedaços da rocha. Se você pensa que vai arrancar pedaços da rocha, quem vai sair ferido? Ninguém manda em mim, não. Vou aonde eu quero. Faço o que eu quero. Igreja não me domina, não. Caso, descaso, caso de novo, caso outra vez.
Pastor, não manda em mim não. Faço na minha vida o que eu quero, como onde quero, bebo o que quero, me visto como quero. Igreja não tem domínio sobre mim não. Faço na minha vida como eu penso, a hora que penso, do jeito que eu penso. Isso mesmo, surra a rocha, bate na rocha, dá soco na rocha. Agora se prepare, a rocha vai continuar sendo rocha e é você que vai ser quebrado diante da rocha. Aí daqui a pouco chega aqui mancando, com a testa arrebentada. O que você arrumou, irmão? Tentou brigar com a rocha. Tentou discutir com a rocha. Tentou dizer para a rocha, vou fazer do meu jeito. O que o gadareno não sabia é que naquele dia ele ia ter um encontro com a rocha da rocha. Quando Jesus desce do barco, coloca o pé no chão, ele vem dos sepulcros. Foi fácil para você chegar aqui hoje? E sem demônio nenhum, hein? Sem demônio nenhum, pastor Eliseu. Minha cidade é imensa, entendeu? Só tem um viaduto e uma ponte que eu não posso falar mal do prefeito. Não trabalho para ele não, mas deixa quieto, que se chover muito alaga o túnel. Aí a gente passou, túnel fechado. Jesus, que loucura. Fomos para o viaduto engarrafado. Como se pode engarrafar uma cidadezinha daquele tamanho? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para passar para minha casa do outro lado e depois voltar? No mesmo instante eu percebo que não é fácil vir congregar. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Tem dia que você vem dormindo. É batalha. E sem demônio nenhum, hein? Você imagina como foi para um homem que tinha uma legião dentro dele. Ó, um passo de cada vez, 1 tonelada em cada perna. Mas ele está determinado. E não foi o demônio que levou ele lá, não fale isto. Ele está endemoniado, mas ele tem um nível de consciência. Jesus não permite que nenhum endemoniado perca toda a capacidade de consciência, de decisão para querer estar com Jesus. Há sempre uma pontinha que permite o indivíduo decidir sozinho. Quando Jesus pulou e pisou, ele percebeu quem era Jesus. O demônio quer levar ele para trás, mas ele vem para frente. É uma guerra, é toneladas na perna, mas ele vem chegando, ele vem chegando, ele vem chegando. E quando ele chega diante de Jesus, aí eu já não sei mais se era demônio, se era endemoniado, porque quem milita com libertação aqui sabe que tem hora que dá um rolo mesmo, tem hora que o demônio usa o endemoniado, tem hora que o endemoniado usa o demônio. Aí começa, sai daqui, porque não gosta de você. Aí já não é o demônio, é o endemoniado. Aí começa a falar dos erros da família. Minha mãe era isso, não é aquilo, vou matar todo mundo. Eu já sei que não é o demônio, é o endemoniado, é uma loucura. Só sei que quando os dois chegaram, quem teve atitude não sei. Só sei que ele caiu, prostrado diante de Jesus, e o adorou. E nessa hora eu fico revoltado com um crente que só habita nele o Espírito Santo e ele entra num culto como esse e não adora. E o endemoniado com uma legião dentro dele, ele consegue vencer a força da legião, se joga nos pés de Jesus e começa a adorar Jesus. Aí Jesus diz assim, espírito imundo, sai dele. Espírito imundo, sai dele. Aí ele não quer. Aí ele começa a dizer assim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Mas não adorou? Preste atenção. Queremos o novo estado de livramento, mas prezamos o velho estado de pecado. Está acostumado com aquele demônio.
está acostumado com aquela força que quebra, que está acostumado com aquela briga com a rocha, está acostumado com aquele sepulcro fétido. E aí ele chega diante de Jesus, adora, mas quando Jesus começa a repreender o demônio, ele diz assim: conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Isso aí não é palavras do demônio. São palavras do endemoniado, e eu vou lhe explicar por quê. Porque ele está repetindo frases que ele ouviu no seu viver como endemoniado e nas muitas relações que ele teve com exorcistas que tentavam libertá-lo. Era muito comum que um exorcista utilizasse esse verbo, conjuro-te. Conjuro-te era um verbo muito utilizado por exorcistas. Então, quando os demônios se manifestavam naquele rapaz, chamavam o exorcista, aqueles exorcistas que andam de preto, mas que não têm aquela autoridade no nome de Jesus. Aí chamavam o exorcista vinha. Quando o exorcista vinha, o que o exorcista dizia para ele, para tirar o demônio do corpo dele? Conjuro-te. Quando ele vê Jesus, ele percebe que Jesus não é só um ser físico, que Jesus também é uma presença gloriosa e poderosa. Ele pensa, eu tenho que me livrar desse espírito. E ele vai usar o mesmo verbo que era usado para tentar tirar o espírito que estava nele. Ele olha para Jesus e diz, conjuro-te em nome de Deus que me deixe. Ele está dizendo, se o troço ruim que está em mim, alguém me fala, conjuro-te para ver se ele sai, eu vou usar a mesma palavra para ver se esse aí some da minha vida. Só que o que ele não sabia, e alguns crentes evangélicos também não perceberam ainda, é que Jesus não é uma força, Jesus não é um espírito, Jesus não é uma luz, Jesus não é um clarão, Jesus não é uma lâmpada. O hino é bonitinho, ele não mandou, ele mesmo veio. Olha, essa luz, ela é Jesus, está em nosso meio. É bonitinho o hino, mas pense com carinho que Jesus não é essa luz que está aqui em nosso meio. Jesus não é esse vulto. Jesus não é um homem de branco, como também o hino às vezes sugere. Tem um espírito aqui de branco andando. Calma, para você não pensar que Jesus é mais um espírito evoluído, para você não pensar que Jesus é mais um anjo glorioso, para você não pensar que Jesus é mais uma força que te arrepia. Não, Jesus é o verbo, é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não é fantasma não, hein? Canto e derraio. Não é vulto não, não é arrepio não. Não é passou uma coisa aqui, um negócio, eu me arrepiei. Eu estou achando que é Jesus. Conjuro-te. Ele está pensando que vai expulsar Jesus. Ele está pensando que Jesus é mais um. Está pensando que Jesus é comum. Mas Jesus levanta a voz, sem dar muita confiança. Jesus diz para ele, qual é o teu nome? Preste atenção. Ele respondeu assim, legião é o meu nome. Não se prenda muito ao termo legião. Me desculpe, não quero ser simplista, mas eu preciso simplificar. Se fosse nos nossos dias, ele não falaria legião, falaria multidão. Multidão é o meu nome. O termo legião não precisa ser lido, visto na perspectiva teológica. Utilize-o apenas na perspectiva da língua portuguesa. Se fosse hoje, não era legião. Se fosse hoje, ele falaria, é uma multidão. Cerca de até 6.000 soldados. Ele está dizendo, tem aqui dentro de mim 6.000 demônios. E a vida toda ele ouviu que para uma pessoa poder expulsar o demônio de alguém tem que saber o nome. E como é que Jesus vai expulsar 6.000 demônios pelo nome? Quando ele fala é uma multidão, ele fala porque é verdade e é mesmo, e o episódio com os porcos vai revelar isso. Mas ele também fala porque ele quer que Jesus desista dele. Na cultura que ele está inserido, o exorcista diz conjuro-te, e ele começa a chamar nome a nome o espírito ruim, o espírito mau, o espírito imundo que está no indivíduo. Quando ele fala, eu tenho uma multidão, que pode ser até 6.000, ele está dizendo, desista, que o senhor não vai ter condições de resolver isso.
são 6.000 demônios. Quando ele fala 6.000 ou uma legião ou uma multidão, eu preciso que você entenda algo muito grave. Porque eu já disse para você que você tem o Espírito Santo, você não está endemoniado. Mas você precisa entender isso, quais são as ações do demônio. Você sabe o que é uma multidão? Uma multidão é o oposto da individuação. É, o oposto do indivíduo. Não é individualização, não, é individuação mesmo. É o oposto do indivíduo. Uma legião despersonalizada. Um símbolo de fragmentação interna, de loucura mais profunda e de distanciamento de Deus. Aonde que você tem que ficar ligado com o que eu estou dizendo? Porque aquele indivíduo está respondendo assim: eu tenho muitos dentro de mim. Não fique escandalizado, nem triste, nem perturbado. Mas tem crente que deixa a gente com dúvida. Porque ele também não consegue ser um só. E é complicado porque essa coisa de ter muitos dentro de si não combina com quem tem o Espírito Santo dentro de si. Quem tem o Espírito Santo dentro de si é um só. Aí eu vou ampliar, sabe, pastor Eliseu, pastor Marcos, com todo respeito, uma cara só, gente. Uma fala só. Porque aí ela acorda de manhã, o marido não sabe quem acordou. Ele olha, não sabe se é ela ou aquela ou a outra. Aí ele está chegando do trabalho, ela fica orando. Quem vem hoje, Jesus? Tem misericórdia. O bonzinho, o irado, o irritado. Aí o dirigente da congregação, a ovelhinha, está chegando, ele também já fica esperto. Quem vem hoje? A crente, a amável, a abençoada, ou a irada, a atribulada, a contendeira. Aí você liga para a pessoa um dia, ela está com uma voz maravilhosa. Oh, minha irmã, minha amada, minha querida, minha santa. No outro dia, fala. Quem mora aí, meu irmão? É o Espírito Santo. Levante sua mão e diz: dentro de mim. Não, mais alto, dentro de mim só habita o Espírito Santo. Agora fica alegre, bata no peito e diz: aqui só tem um. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Esses irmãos que tentaram bater palma são os que estão sofrendo. Ajuda eles, vamos bater palma. Porque eles sabem o que passam com essa gente que é dois. É uma luta, gente. Você é crente, amém? Você é salvo, glória a Deus. O Espírito Santo habita em você, diga aleluia. Então não há perca de individuação em você, não há fragmentação, não há pedaços, não há coisas, não há faces, não há máscaras, não há fantasias, não há tipos, não há nomes, não há mentiras, não há perfis falsos, não há vida dupla, não há um aqui, outro na internet, outro em casa e outro na escola e outro na faculdade, não. Aqui é uma só, Helena Raquel, e aqui dentro o Espírito Santo de Deus. O humor se altera, obviamente. Expressão facial se altera, obviamente. Mas, na verdade, só há um. Porque dentro de você habita o Espírito Santo. Não confunda bipolaridade com endemoniamento. E eu vou falar. Não confunda, vou falar. Já o irmão confirmou ali, ele gritou, fala, então eu vou falar. Não confunda bipolaridade com falta de caráter. Não coloque desculpas em doenças. Diga ao Espírito Santo: eu tenho dentro de mim a tua presença. E eu sou um só, com dinheiro, sem dinheiro. Quando estou rodeado, quando estou sozinho, aleluia. Quando me amam, quando não amam. Quando estou exaltado, quando estou humilhado. Com carro, sem carro. Aqui dentro é só o Espírito Santo. Ser apenas um é indicativo de saúde emocional e de saúde espiritual. Só você. Mesmo sorriso, o mesmo jeito, a mesma maneira, estando aonde estiver. Saúde emocional e saúde espiritual. Quando ele olha para Jesus e diz: é uma multidão que está aqui, ele pensa que Jesus é mais um exorcista que precisa saber o nome. Mas Jesus não é. Sobre aquela multidão de demônios, Jesus diz assim: espírito
imundo. Saia dele. É muito ou são muitos para ele? São muitos para nós. Para Jesus, nada. Não vem forçar. Estou perdido, já matei 284. Jesus está olhando e dizendo, espírito imundo, sai dele. Eu sou feiticeiro, eu mato em 12 horas. Jesus não está com medo de você. Jesus está dizendo, espírito imundo, sai dele. Que já matei minha mãe, cortei cabeça de criança. Jesus está olhando para você e está dizendo, espírito imundo, sai dele. Porque eu enfrento o pastor, eu faço e aconteço. Eu já li a Bíblia 19 vezes. Meu irmão, aqui Jesus vai olhar para você e vai dizer, espírito imundo, sai dele. Sai. Eu já fechei igreja, já fechei centro, já fechei cemitério. Jesus não está tremendo de medo, não. Jesus está olhando e dizendo, espírito imundo, sai dele. Aí eles viram que não tinha jeito. Olharam para Jesus e Jesus. Pois bem. Está vendo aquela manada de porcos que está pastando ali? Manda-nos para os porcos. Permita que entremos nele. Deixa eu tentar dizer uma coisa. A questão do judaísmo em relação aos porcos não é decisiva para esse momento. Jesus não está falando a judeus. Jesus está falando a um grupo gentílico. Então, eu entendo que isso não foi decisivo. Eu entendo que Jesus precisava demonstrar a quem não conhecia a libertação de um indivíduo o momento em que os demônios vão se desalojar dele e ir para um outro ponto. Vou tentar te explicar, eu quero ser o mais clara possível. Se eu pego esse disco aqui, esse DVD e eu lanço, o seu olhar vai acompanhar aonde ele vai cair, aonde ele vai parar. Aquela manada de porcos ali, se os demônios saem do endemoniado, do gadareno e vai para eles, o olhar da população que já está cercando o endemoniado nesse momento vai fazer assim, ó. E eles vão atestar que de fato houve uma saída. De fato houve uma libertação no ponto daquele espírito se deslocar de onde ele estava. Você vai perceber que Jesus não tem esse método. Jesus não usou isso com a filha da mulher sirofenícia. Jesus não utilizou isso com o menino hidrópico. Jesus não, esquece hidrópico. Aquele que estava ao pé do monte após a transfiguração. O menino lunático, ok? Lunático. Jesus não utilizou isso com o lunático. Agora ali eles precisam atestar e ver que aquele indivíduo não tem mais dentro dele o que ele tinha. E o desenrolar da história vai mostrar por quê. Porque aquele rapaz vai se tornar um missionário. Então era necessário que as pessoas tivessem uma prova que fosse atestado a eles, não a Jesus. Jesus não precisa que o que estava de ruim em mim antes de conhecê-lo passe por uma cadeira para ele ver. Mas algumas vezes Jesus vai ter que usar esse método em alguns lugares com algumas pessoas para que se perceba que realmente houve a saída. E agora que o Senhor Jesus permite, a Bíblia diz que aqueles demônios entram nos porcos. Uma multidão de demônios, aproximadamente 6.000. Uma manada de porcos, aproximadamente 2.000 porcos. Aqueles 6.000 entram nos 2.000. Então, não é uma questão matemática, não é muito espiritual, mas no mínimo 3 demônios para cada porco. Para cada porco. Gente, aquele homem viveu alguns anos, algum tempo de sua vida, com 6.000 dentro dele. Quando 3 entram dentro de um porco, o porco não aguenta. E ele tem a ânsia de se precipitar dentro do mar. Como é que esse rapaz aguentou quase 6.000 dentro dele? Olha só. Entenda isso, pelo amor de Deus. Você não é um super-homem. Mas você só sobreviveu a coisas que outras pessoas não sobreviveriam. Porque Jesus já tinha um plano na sua vida. Entende? Você conta a tua história e as pessoas olham para você e dizem, meu Deus, eu morria.
Você conta a sua história e a pessoa, como é que você conseguiu? Você conta a sua história e as pessoas ficam de boca aberta. E talvez em algum momento você pense, eu fui muito resistente mesmo, eu fui muito forte mesmo, eu fui muito corajoso mesmo. Não. Grite para esse irmão para trazer ele para a realidade. Diga, você já era escolhido por Jesus. Diga isso para alguém, você já era escolhido por Jesus. Aquela overdose não lhe matou? Jesus. Aquele carro capotou e você está aí? Jesus. Aquele câncer não te destruiu? Jesus. Aquela pessoa colocou aquela arma na cabeça sua, mas não saiu nenhuma bala? Jesus. Aqueles homens te violentaram, disseram que iam te matar e não matou? Jesus. Você já estava amarrado para ser morto e agora está aí vivo? Jesus. A tua mãe tentou 3 vezes te abortar e não conseguiu? Jesus. Jesus, Jesus e Jesus. Por muito menos tem porco afogado na água, mas você está sentado aí porque Jesus tinha um plano com você. Quando os demônios entram nos porcos, eles são tomados de uma agonia tão terrível, que há um despenhadeiro e um mar. Se você entende o que eu vou te falar. Porque o que eu vou falar não é difícil, mas também não é fácil. A água, ela nos dá essa impressão de alívio. Só eu já tive essa experiência, passando muito, muito, muito mal. E aí abrir a água e deixar bater na cabeça e sentir-se melhor. Outra vez você está há muito tempo se sentindo mal, comeu alguma coisa que lhe fez mal. E aí você diz assim, hoje eu não vou comer nada. Só vou beber água. Outras vezes você está andando no sol, se sentindo desfalecido, com vertigem. Você chega em casa, você logo pede um copo de suco, um copo de refrigerante. Não. Água. A água, ela indica alívio. Os porcos que estão possessos, eles vão sentir no corpo, não é alma, no corpo, o impacto da presença dos demônios. E quando eles sentem o impacto da presença dos demônios, a Bíblia vai dizer o seguinte, que eles se precipitaram por um despenhadeiro no mar e afogaram-se no mar. Eles não morrem pela queda, eles morrem quando eles são jogados dentro da água. E eu imagino que a expectativa dos demônios não era jogar os porcos na água, porque eles queriam continuar no território, eles pediram para entrar na manada. Essa manada vai se precipitar na água porque eles não aguentam a presença dos demônios. Mas ao mesmo instante eles escolhem a água, porque a água azul, quando você olha lá de cima, ela te sugere alívio. Eu não vou me alongar. A água verdinha, brilhando, ela te sugere alívio. A água cristalina, reluzente, com o sol batendo sobre ela, te sugere alívio. Mas é mentira. Não tem alívio ali. É mar. Se jogar, vai quebrar os ossos. Se jogar, vai afogar-se. Eu descobri algo que eu achei muito interessante. Talvez te ajude a entender melhor isso. A palavra uísque. Uísque é um tipo de bebida. Eu nunca bebi. Talvez existam outros crentes aqui que nunca beberam. Mas tem gente que veio de um mundo e sabe do que eu estou falando. Essa palavra uísque, ela é de um dialeto gaélico, que é uma língua que chegou na Escócia por meio dos celtas. E essa palavra uísque, sabe o que ela quer dizer nesse dialeto gaélico? Água da vida. Vem comigo. Satanás às vezes coloca um copo, um balde, um tanque e fala para você que está sentindo a pressão dos demônios contra a sua vida. Mergulha. Vem.
você vai se sentir aliviado. Você vai se sentir melhor. Para alguém é o mar mesmo. Morte, suicídio. Para outro é o copo, o uísque, água viva. Vem, bebe 1, 2, 3, 4. Alcoólico, está aqui nesta noite. Para outros é o crack. Para outros a prostituição. Para outros o adultério. Para outros as falsas religiões te levando à feitiçaria. Parece que alivia. Parece que refresca. Parece que lava. Parece que resolve, mas é mentira. Quando você mergulha, afoga. Quando você mergulha, destrói. Quando você mergulha, mata. Mas o Espírito Santo não aos porcos, aos crentes, não aos porcos, aos que chegaram esta noite que não conhecem a Jesus ainda, não aos porcos, mas os homens e mulheres que estão aqui esta noite. Ele está dizendo, não precisa se jogar no mar, nem na bebida, nem no uísque, nem na droga, nem na prostituição. Está doendo, está pesado, está agoniado, vem para mim. Eu sou a água da vida. Aleluia. Se você puder levantar as suas duas mãos, faça isso, porque eu vou lhe entregar uma palavra de Deus. É a palavra de Jesus. É tão simples, porque Jesus é tão simples, mas é tão poderoso, porque Jesus é poderoso. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Eu estou te convidando, mergulha em Jesus, se encha de Jesus nesta noite. Quando eles viram aquilo, ficaram desesperados. Porco no mar. Saíram correndo e foram chamar o restante da cidade para ver. E informaram a eles tudo o que havia acontecido. Quando eles chegaram, o homem estava sentado, orientado e vestido. Sentado, obra de Jesus. Orientado, obra de Jesus. Vestido, filantropia. Alguém deu uma roupa. É assim que Jesus faz mesmo, né? Ele orienta, senta, olha para a gente e diz, dá uma roupa para ele. Afinal de contas, a gente tem que trabalhar com Jesus, né? Sentado, vestido, orientado. Quando os homens da cidade chegaram e viram, eu penso que era para bater palma, fazer culto. Mas não. Porque algumas pessoas, mesmo quando bem informadas sobre o que Jesus faz, não querem Jesus. O homem não regenerado, mesmo bem informado, prefere o caminho antigo. Não há falta de informações no nosso Rio de Janeiro sobre Jesus. Mas o homem não regenerado, mesmo bem informado, ele prefere o antigo caminho. Eles olham para Jesus e dizem, vai embora. Nós não queremos o Senhor aqui nos nossos termos. Já destruiu o porco, já fez esse aí ficar vestido, sentado e tranquilo, sabe-se lá o que vem depois. Vai embora, que nós não lhe queremos aqui. Aí aconteceu uma coisa linda. O irmão do teclado puder me ajudar, eu prometo que eu não vou cantar. Pode ficar em paz. Quando eles chegam e o homem está sentado, vestido, orientado, eles olham, vai embora daqui. Jesus levanta para ir embora. E a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, o que fora endemoniado, a Bíblia é muito linda, né? Porque ela deixa claro, não é mais. A gente precisa aprender muito com a Bíblia. Não é mais, já está liberto. Jesus já fez, já não é mais. O que fora endemoniado, disse assim, deixa eu ir com o Senhor. Jesus disse, não. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aí eu vejo acontecer uma coisa aqui que alegra a minha alma. A Bíblia diz, ele foi, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Quem era o pregador para Decápolis naquele dia? Jesus. Jesus foi ali, Jesus era o pregador. Mas eles disseram assim, nós não queremos Jesus. Jesus às vezes faz cada uma com essa gente
que eu fico rindo sozinha. Ah, você não me quer como pregador, não? Tá bom. Nos dias em que Jesus não for visto em carne, ex-endemoniados e ex-atormentados pregarão no lugar de Jesus. Você está entendendo? Sai daqui, nós não te queremos aqui. Eu imagino que Jesus deu um riso e disse, tá bom, vou deixar um representante, ex-endemoniado e ex-atormentado. Quem vai pregar é Ele, e quem vai me representar é Ele. Eu estou dizendo para vocês, se você puder, abra bem o seu coração para receber isso, porque eu concluo agora, que lugares onde as pessoas gritam, eu não quero saber de Jesus, a sua presença vai representar Jesus, e eles vão ter que ver através da sua vida o que Jesus é capaz de fazer. Vão ter que aturar um ex-endemoniado, um ex-drogado, um ex-prostituto, um ex-mentiroso, um ex-feiticeiro, pregando a palavra, e eles vão ter que se maravilhar dizendo, realmente esse Jesus é poderoso e faz maravilhas. Para cada porta que tentaram fechar para Jesus, para cada porta que tentaram fechar para a igreja, Jesus já implantou alguém lá no meio deles. Eles não sabem, você é estratégico naquela empresa, você é estratégico naquela faculdade, você é estratégico naquela comunidade, até dentro daquela família que pertence ou que serve a outra religião, você foi plantado por Jesus lá. Eles fecham a porta para os crentes não entrar, mas você já está lá dentro. Eles dizem que não querem culto, mas você já está lá dentro. Eles proíbem que os funcionários ouçam rádios evangélicas, mas você já está lá dentro. E a qualquer hora, quando eles perceberem quem você era e quem você se tornou, eles vão ter que dizer, Jesus faz maravilhas. Levante do seu lugar glorificando a Ele esta noite.